TV Indaiatuba apresenta Decora aí, com Carol Gadia. Oferecimento: Padaria Feito Pão, Decor Color Park, Domos Móveis e Decorações, Casa Nobre Marcenaria, Illusion Iluminação. Está no ar mais um Decora aí e eu sou a Carol Gadia. Eu sou a Lari Fernandes. E hoje nós temos um convidado maravilhoso. Super competente, super profissional, Alessandro Oliveira. Acompanhe. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Decora aí e hoje o nosso convidado especial é Alessandro Oliveira. Alê, muito obrigada por você estar aqui com a gente, trazendo o seu conhecimento, né, o seu talento, te admiro demais por tudo, né, não só pelo arquiteto que você é, mas pela pessoa que você é. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Está sendo uma experiência nova, diferente para mim, eu estou adorando. Vai ser muito legal, esse bate-papo tá incrível, né? A gente preparou várias coisas ali. E eu queria começar a falar um pouquinho sobre o seu escritório, que é você e o Eita. São juntos há Ele é engenheiro, você é arquiteto e designer de interiores. Como que é esse casamento, né? Porque os sócios são, né, praticamente vivem mais junto do que a gente com a nossa família. Me conta como que é essa divisão do escritório, o que cada um faz. O Wellington não é muito de aparecer, né? Não gosta muito. Mas ele é essencial para o trabalho e para o escritório. Então, me fala um pouquinho sobre o escritório de vocês. Na verdade, o escritório começou em 2007, né? Foi quando o escritório inaugurou. E aí, por volta de 2016, eu conheci o Wellington e ele tinha se formado, né, em engenharia civil. Eu já tinha formação de design de interiores e arquitetura. Aí a gente começou a fazer uma obra junto em Itu. Aí, a partir disso, a gente acabou desenvolvendo mais trabalho juntos. E com o passar do tempo, eu fui vendo que o Wellington ele tem uma visão muito diferente de um engenheiro tradicional, né? Tanto que eu falo que ele é o engenheiro mais arquiteto que eu já conheci. Porque ele tem uma visão estética muito boa, né? Ele tem noção de muita coisa, assim, que normalmente você não vê isso no engenheiro, né? Sim. E aí, eu acho que com o passar do tempo, a gente foi afinando o meu estilo, e aí o estilo dele também começou a aflorar, porque ele começou a participar de processos criativos e tudo mais, e aí acabou que juntou essas duas coisas, né? E aí resulta no trabalho que a gente tem hoje no escritório, que quem acompanha a gente desde quando a gente começou, vê o quanto a gente também mudou, a gente vai evoluindo constantemente, né? Então eu acho que essa junção foi uma evolução do escritório. Mas isso tá dando super certo, porque cada projeto que eu vejo de vocês é um projeto novo, diferente, com tendências maravilhosas. Inclusive, eu queria falar sobre o Itu Decor, que eu achei o ambiente de vocês incrível. Obrigado. Para mim, era o campeão. E aí eu vi um movimento no ambiente de vocês, que foi o tecido no teto. E aí, esses dias eu estava pesquisando sobre tendências e tal, e eu vi que é uma tendência, né? Só que é uma tendência 2025, e vocês fizeram isso ano passado? Na verdade, foi assim. A gente já tinha visto algumas coisas nesse sentido que a gente tinha gostado, mas o primeiro contato físico que a gente teve de físico, assim, de ver lá o perto, a peça funcionando, foi no Manduti da Casa Cor de 2024. Aí, quando a gente começou, e a gente também gosta muito de fazer alguma coisa que outra pessoa já fez, porque para não ficar aquela coisa de você estar copiando algo, né? Que a intenção é você ter projetos autorais sempre, né?
E aí, quando a gente começou a conversar sobre a ideia de Itu, a princípio a proposta seria que a gente fizesse uma varanda com uma temática meio de fazenda, mas não é muito a nossa pegada, né. Então a gente quis, mostrar como ali é um projeto 100% nosso, que a gente não tem uma intervenção de um cliente, né, porque quando você faz um projeto para o cliente, você tem que imprimir o seu conhecimento do gosto dele, Sim. né. Então, quando a gente começou a pensar, e lá tinha a história do Varvito, e é uma pedra que você não podia mexer, aquilo quando eu olhei já me lembrou Grécia, né, assim, a pavimentação da Grécia, Mykonos, tal, e hoje a gente começou a conversar sobre isso. E coincidentemente, o restaurante da Casa Cor era a culinária grega. Uau! Né? E aí, pesquisando, a gente viu que em Mykonos tem um restaurante com esse teto. Ah, Aí a gente falou, bom, então não foi nada que foi inventado por alguém. Ah, quer dizer, foi inventado por alguém, mas nem tinha ali essa informação. É. E aí a gente também nunca tinha feito aquilo, né? E aí quando o Wellington, que essa ideia até partiu dele, de trazer esse conceito do teto pra mostra, né? Aí quando a gente começou a falar, falou, putz, mas e agora? O que a gente vai usar de tecido? Que material que é? Como que a gente vai prender, né? Então assim, foi um desafio montar aquilo, né? E a gente também não contava com Itu Venta Demais. Muito, 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 muito. E bom, assim, um projeto de interiores, de arquitetura para uma moto, é efêmero, velho. Então depois você vai desmontar aquilo. Então, claro, tem toda uma segurança e tal, mas a gente também já pensa nessa desmontagem. Então, o vento foi um fator que a gente teve que mudar o sistema do meio para que ele ficasse certinho. Mas você sabe que eu vi uma foto, e até na filmagem mesmo que vocês fizeram, o vento favoreceu muito. Não, assim, aquele teto sem o vento, ele não é um teto, né? Tipo, o bacana dele é esse movimento, porque é engraçado que quando você tá no ambiente e você vê aquilo se movimentando, é uma coisa meio sensorial, porque você tá vendo aquele movimento, parece que você tem uma sensação de frescor, porque se ele tá movimentando, tem uma brisa ali, tem alguma coisa acontecendo, né? Eu achei lindo. Obrigado. Lindo e achei, assim, super a cara de vocês. Eu acho que o ambiente que vocês fizeram ficou muito bonito e muito a cara de vocês. Acho que vocês colocaram mesmo óbvio que vocês fizeram o start, né, da Grécia, tá, mas eu vejo vocês ali dentro, você sabe. Então eu amei, e quem puder vai lá no Instagram do Alessandro, vocês vão conferir essa amostra e ficou maravilhosa, parabéns. Obrigado. E Ale, a gente vai chamar os comerciais, mas eu quero falar sobre essa loja que vocês inauguraram. É a segunda loja, né, que você já fez desse mesmo segmento, que é marcenaria Planejado. planejada, né? Então eu quero falar sobre isso, dessa especialização do seu escritório nessa área, tá bom? A gente vai para os nossos comerciais e já voltamos. Sejam bem-vindos a Domus. Aqui na Domus nós temos uma ampla seleção de imóveis feitos personalizados para a sua casa. Feitos para durar e encantar. Venha nos visitar e descubra como que a Domus pode transformar a sua casa em um lar.
Bem-vindo à Casa Nobre, onde cada detalhe é pensado para transformar a sua casa no lar dos sonhos. Combinamos sofisticação, funcionalidade e um alto padrão de acabamento para criar móveis planejados que refletem sua personalidade e seu estilo de vida. Nossa missão é entregar mais do que móveis. Queremos oferecer conforto, beleza e exclusividade para o seu espaço. Casa Nobre, móveis planejados para quem busca o melhor em design e funcionalidade. Na Luzion Iluminação, transformar ambientes com luz é a nossa especialidade. Com mais de 15 anos de experiência em lighting design, oferecemos soluções técnicas, consultoria especializada e os melhores produtos do mercado. Seja para projetos residenciais, comerciais ou corporativos, aqui você encontra qualidade, inovação e sofisticação. Luzion Iluminação, iluminando ideias, valorizando espaços. Quando o assunto é qualidade, segurança e beleza, a resposta é só uma: a Alumitop Esquadrias de Alumínio. Especialistas em esquadrias em alumínio, trabalhamos com vidro comum e temperado, pele de vidro e muito mais. Tudo com acabamento impecável, durabilidade e aquele toque de sofisticação que seu projeto merece. Solicite agora mesmo seu orçamento personalizado. Chame no WhatsApp 19 971 54 5655. Alumitop Esquadrias de Alumínio, sua obra no mais alto padrão. Aqui você encontra as últimas notícias do que é tendência no nosso mercado. Dicas, cobertura dos principais eventos da cidade e, é claro, um time incrível de profissionais arquitetos, designers de interiores e paisagistas. E as melhores lojas do segmento. Convido você a explorar o nosso universo. Bem-vindo! Voltamos com o Decora Aí e eu queria falar, Alê, sobre esse projeto, né, de planejado que você entregou esses dias atrás. Um sucesso maravilhoso. Eu amei aquela estante com os jarros de barro. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? É a quinta loja, né, que você monta, entre vitrine, enfim. Me conta um pouquinho sobre esse seu mundo, como que você faz esses projetos, como que você se inspira e quais são os pontos principais para você montar uma loja. Eu acho que assim, primeiro, eu acho que o ponto principal é você conseguir agradar o público que é destinado àquela loja, àquela empresa, né? Porque você vai imprimir um gosto pessoal, obviamente, a sua expertise, mas não é para você, é para um macro. Então você tem que tentar agradar o máximo de pessoas, né? O máximo de pessoas tem que olhar para aquele espaço e desejar ele na casa dela, né? Ou pelo menos ter a curiosidade de conhecer e aí a partir dali criar o projeto para aquela pessoa, né? E também é que nesse caso a gente não teve tanto problema com isso, mas às vezes o proprietário tem o gosto pessoal também, né? E ele quer imprimir às vezes o gosto dele naquilo, só que às vezes o gosto do cliente, o gosto pessoal, né? Para um comércio não seria o ideal, né, para aquilo. Então você tem que ficar meio que tentando, olha, não é que a sua ideia não é boa, é que uma para cá não vai funcionar. E assim, se tratando de projeto comercial, né, você tem que criar uma unidade, então você tem que ter uma história ali contada e tal. Eu vou até aproveitar para falar algumas coisas, já que a gente está falando de projetos comerciais que, às vezes, né, uma vez a gente fez uma loja de tinta, e aí toda vez que a gente entrava numa loja de tinta, são paredes coloridas, cada parede de uma cor, vários pedaços de textura. É uma confusão. Isso. Então, assim, o que a gente fez? A gente fez a loja inteira preta e branca, né? E hoje a gente escolheu uma parede só da loja e a gente fez, assim, um listrado que ele ia fazendo um degradê de cores e tal.
Porque assim, eu não vou comprar uma cor porque eu tô vendo ela ali, né, pelo menos a gente que trabalha com isso, não. Até porque a cor num pedaço pequeno, né, de parede, ela não cria exatamente a cor quando você pinta uma parede inteira. É. E aí eu acho que o legal dessa loja foi assim, como a gente assinou ela 100%, né, é que a gente conseguiu trazer essa unidade, porque quando você tem vários ambientes, é muito bacana, porque você também tem várias ideias, mas acaba que às vezes uma coisa não conversa com a outra, porque cada profissional tem estilo, né. E aí isso se encaixa mais numa amostra. No dia a dia, né, talvez para uma loja isso fique um pouco confuso, Sim, né. com certeza. E então ali a gente e essa história que daí cada um vai querer usar uma cor, quer fazer uma coisa. E aí a gente conseguiu mostrar, né, todo o potencial daquela fábrica e da empresa, né, eh mas criando uma unidade na loja. E trazendo essa coisa do mais natural, que é uma coisa que está muito em voga pra gente hoje, tá no mercado também, né, a coisa como a gente tem muito essa coisa da memória afetiva, de trazer, eh, um conforto no ambiente que a gente cria, né. Aí foi essa história de trabalhar com os vasos de barro, que também aconteceu em Itu, porque a gente brincava que Itu era a gente bateu íconos com o interior de São Paulo, ali para sair aquilo lá. Então a gente tinha muita coisa que era nossa, né, e mais muita referência, obviamente, de fora. E aí na loja a gente então pôde trazer isso, né, então eu lembro que quando a gente apresentou o projeto, o proprietário ficou: "Ô, meu Deus, esse monte de estante, nicho, como que eu vou decorar tudo isso?" Falei: "Calma que a gente vai dar um jeito", porque você também só no custo, né, e Sim. tem que ser viável. E aí quando a gente como deram mais de 100 vasos para pôr ali, e ela viu pronto e assim, o custo foi muito baixo, né, perto do que a gente gastou de vaso ali, dependendo do objeto decorativo que você vai comprar, fica mais caro ali, entendeu. Então, e deu o efeito que a gente esperava. Foi lindo. A gente amou também o resultado. E Alê, eu já vi você montando outras lojas e fazendo ambientes, né, inclusive tinha um ambiente na loja que eu trabalhava, que a gente vendeu lembra aquela luminária que você fez de vaso de samambaia, de cabeça até baixo? Sim. A gente vendeu o espelho, aquela luminária inteira. Então assim, eu já vi ambiente seu ser vendido inteiro dentro de loja. É. E o bacana é isso, porque é umas ideias fora da casinha, né, assim, foge do convencional, mas que o cliente chega e fala assim: "Tô apaixonado, quero na minha casa". É. Isso é muito legal. É. E sabe o que eu queria falar também? Que eu tive a felicidade de ter você presente dentro da minha vida, assim, na parte profissional, né. E eu sei que, além de mim, obviamente, outras pessoas que trabalhavam comigo na época também têm essa gratidão e a gente queria agradecer você. Por quê? Porque quando a gente estava iniciando, a gente não tinha noção de como montar um ambiente, de proposta para arquiteto, por exemplo, ou uma proposta para um cliente final. E você veio com toda a paciência, você montava a loja e explicava pra gente, sabe, qual era o contexto daquele ambiente. E a gente é muito grato por isso, porque hoje eu, o Vander, o Caio, enfim, o pessoal que trabalhava com a gente na época, tem esse know-how, porque você trouxe conhecimento pra gente. É. Então, muito obrigada. Bem, eu que agradeço, né, eu fico sem jeito, eu fico eu fico sem graça, porque quem me conhece sabe que eu sou bem na minha, assim, né. Mas é muito muito legal isso, né, de saber disso, e que também vem de encontro com outras coisas que aconteceram na minha vida depois disso tudo, né. Eu tive a experiência de ser convidado para dar aula no Senac, então, eu abri o curso de design de interiores no Senac em Salto, Que legal. e a gente, né, fiquei lá um tempo, então tanto que agora no meio do ano tem a formatura da segunda turma, eles já foram me levar o convite, né, para participar. Então é muito bacana isso. E eu acho que conhecimento ele tem que ser passado, né, para frente, para que mais pessoas consigam, fazer mais coisas, né, e produzir, enfim. Então,
a gente fica muito feliz. Ai, e a gente também. Muito obrigada por te ouvir. Agradeço. E agora a gente vai no nosso bloco da Decor Color. Eu, particularmente, adoro Decor Colors e confira a dica dessa semana. Olá, pessoal! Hoje nós estamos iniciando mais um quadro Decor Colors Park e hoje nós vamos falar da nossa tinta emborrachada, a Aqua Shield. Você que está precisando impermeabilizar sua casa, tanto a parte interna quanto a parte externa, em todas as paredes, você tem uma solução incrível para que você acabe com mofos, fungos e toda a infiltração da sua casa. A Aqua Shield ela foi feita exclusivamente para prevenir mofos, infiltrações e microfissuras. Ela pode ser usada também em paredes externas ou internas. Você pode utilizá-la em texturas, paredes de drywall, rebocos novos. Então você tem uma solução adequada para combater toda essa infiltração da sua casa e prevenir também para aquele caso que você esteja construindo uma pintura nova, você tem a qualidade e o benefício que você precisa para combater toda e qualquer imperfeição ou também a infiltração que venha ser causada por uma chuva ou grandes chuvas que nós estamos hoje num mês que tem muita chuva e muitos relatam a infiltração por conta das microfissuras. A Aqua Shield hoje você tem que usá-la com 3 demãos, por isso ela previne e combate essas microfissuras e essas imperfeições que acabam danificando a sua parede na parte interna ou na parte externa. Para quem você pode usar? Você pode usá-la tanto nas residências, tanto nos comércios, ou mesmo apartamento que às vezes precisa ser prevenido de dentro para fora. Se você quer fazer um teste da Aqua Shield na sua residência, entre em contato conosco. Semana que vem voltamos mais com mais um quadro da Decor Colors Park. Voltamos com o Decor Aí. O que vocês acharam da dica dessa semana do Decor Colors? Eu adoro a marca e vão lá no parque, a Decor Colors do parque, conferir todas essas tendências e novidades que eles trouxeram. E eu também não podia deixar de falar sobre a Feito Pão. Alê, é criativa essa casa, lá em Itaici, a Feito Pão fez toda essa mesa gostosa pra gente, com lanchinhos, com um bolo, aquele bolo é muito bom, ele é de maçã com canela, maravilhoso. Muito obrigada, Feito Pão. É sempre uma honra ter vocês em nossa mesa. E ali, sabe o que eu queria falar? Porque agora tem uma novidade, né? Eu sou super sua fã, sou suspeita, Né, desde, enfim, sempre. E agora você tá embarcando nessa aventura de ser designer de luminária e designer de decoração. De objeto. De objetos, exato. E eu vi algumas coisas, inclusive nesse projeto do comércio que você fez, né, do planejado, tem algumas coisas que você desenvolveu. Sim. Me conta um pouquinho, né, como que tá sendo mergulhar nesse novo universo. Na verdade, assim, eu acho que desde quando eu pensei, né, em ser designer de interiores e arquiteto e tal, a ideia sempre foi produzir peças, né? Tipo, produzir coisas, né? Então a gente já produz ambientes inteiros, claro que com peças de outros designers incríveis e tal, mas às vezes tem algumas coisas que você quer, que você não tem no mercado, né? Ou você tem até alguma coisa, eh, não diria similar, mas assim, mas aí você esbarra em custo, né? Porque a gente tem o design brasileiro que é sensacional, que a gente valoriza muito, 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 mas a gente sabe que lá fora tem muita coisa diferente, né? E, claro, não vou reinventar a roda, mas a ideia foi muito natural. Ela foi acontecendo e agora que aconteceu mesmo, eu tô, sabe assim, ué, sério. Porque a gente tinha. Eu sempre gostei de criar coisas, fazer coisas, desde criança, né? E aí, quando foi fazer a reforma do escritório, né, a gente veio com uma proposta diferente do que a gente tinha no escritório antes, né.
E aí, com essa nossa ideia, a gente queria uma luminária. Eu, né, falei, putz, eu queria uma luminária assim. E aí eu não tinha aquela luminária. Então eu fui e fiz a luminária lá, da forma como eu achava que daria certo, que atenderia as nossas necessidades. E acabou que todo mundo que vai no escritório ama luminária, pergunta de onde é, e na verdade eu fiz ali, enfim, né? E aí depois disso também, eu sempre fui uma pessoa que gostava de fazer coisas, como você falou, dessa peça que foi vendida, né, junto com o espelho. Então eu lembro que essa moldura de espelho a gente tinha desenhado, então toda essa estrutura que ficava em cima, com os vasos de cabeça para baixo, as plantas e as lâmpadas, né, como às vezes que tinham feito e tal. Sim. Então assim, eu sempre gostei disso. E aí as coisas foram acontecendo. Para Itu, a gente acabou fazendo uma outra luminária, que daí a gente embarcou mais no macramê, no barbante, que tinha mais a ver com a proposta de lá, inclusive com outras peças que a gente também já tinha feito. E a história dos pratos, que eu comecei a desenhar nos pratos e tal, também que acabou que as pessoas começaram a mandar mensagem pedindo, perguntando no que tinha. E aí a gente teve esse convite, né, de 2 empresas, né, uma para a gente desenvolver uma linha de objeto e outra para a gente desenvolver uma linha de luminária. E ali vai ter hora que eu acho que esses objetos eles vão se conectar, né? Então assim, e a gente vai trazer essa coisa também da afetividade, de tudo, né? Eu falo que essa coleção, ela vem baseado realmente na minha história de vida. Então, do que eu vi enquanto criança até hoje profissional, passando por coisas boas e ruins, ansiedade, crise de pânico, depressão, né? Mas também sim, trabalhando bastante, fazendo muita coisa bacana, sempre sendo convidado para muita coisa legal, como o seu programa, por exemplo. Então, assim, e aí acabou acontecendo, e aí a gente já está nessa fase de para a loja que a gente fez agora. A gente está no segundo protótipo da peça, né? Mas aí tem outras coisas para vir aí, outras peças, outras coisas. E eu espero em breve aí estar fazendo o lançamento disso tudo. Ai, eu quero fazer parte disso, viu? Porque é tão gostoso ver quando, porque eu sei o quanto que você coloca a sua dedicação e a sua paixão, Sim. né? E aí ver que é uma realização, né, Ale? E eu tenho certeza, você tá em boas mãos, né? Os 2 parceiros são ótimos, pessoas visionárias, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E eu desejo isso mesmo, que seja um sucesso aqui e breve entre os artesãos, né? Os maiores esteja Alessandro Oliveira. Para quem sabe, se Deus quiser, também. Ai, que delícia! E a gente vai para os nossos comerciais e já voltamos com mais bate-papo com o Alessandro. Sejam bem-vindos a Domus. Aqui na Domus nós temos uma ampla seleção de imóveis feitos personalizados para a sua casa. Feitos para durar e encantar. Venha nos visitar e descubra como que a Domus pode transformar a sua casa em um lar. Bem-vindo à Casa Nobre, onde cada detalhe é pensado para transformar a sua casa no lar dos sonhos. Combinamos sofisticação, funcionalidade e um alto padrão de acabamento para criar móveis planejados que refletem sua personalidade e seu estilo de vida. Nossa missão é entregar mais do que móveis,
Queremos oferecer conforto, beleza e exclusividade para o seu espaço. Casa Nobre, móveis planejados para quem busca o melhor em design e funcionalidade. Na Luzion Iluminação, transformar ambientes com luz é a nossa especialidade. Com mais de 15 anos de experiência em lighting design, oferecemos soluções técnicas, consultoria especializada e os melhores produtos do mercado. Seja para projetos residenciais, comerciais ou corporativos, aqui você encontra qualidade, inovação e sofisticação. Luzion Iluminação, iluminando ideias, valorizando espaços. Quando o assunto é qualidade, segurança e beleza, a resposta é só uma: a Alumitop Esquadrias de Alumínio. Especialistas em esquadrias em alumínio, trabalhamos com vidro comum e temperado, pele de vidro e muito mais. Tudo com acabamento impecável, durabilidade e aquele toque de sofisticação que seu projeto merece. Solicite agora mesmo seu orçamento personalizado. Chame no WhatsApp 19 971 54 5655. Alumitop Esquadrias de Alumínio, sua obra no mais alto padrão. Aqui você encontra as últimas notícias do que é tendência no nosso mercado. Dicas, cobertura dos principais eventos da cidade e, é claro, um time incrível de profissionais arquitetos, designers de interiores e paisagistas. E as melhores lojas do segmento. Convido você a explorar o nosso universo. Bem-vindo! E nós voltamos com o nosso bate-papo com o Alessandro. E Ale, ser arquiteto, né? Design de interiores, enfim, tudo que você é, artesão, enfim, todas as suas profissões, existem sempre desafios, né? Sim. Hoje, no ramo de arquitetura, existe muita inteligência artificial, muito cliente que pesquisa, que acha que tem autoridade, né, no ramo. E, na verdade, às vezes o que tem lá no Pinterest não é o que dá para fazer, né? Às vezes aquela coisa que ele viu, que ele acha super possível, não é possível dentro do ambiente dele, né? Da casa dele, enfim. Me conta um pouquinho qual é esse desafio, que eu tenho certeza que é desafiador para o profissional, né? Porque às vezes o cliente acha que sabe mais do que o próprio profissional, Sim. né? Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que hoje, né, o maior desafio realmente, a gente tem muita coisa bacana em rede social, como o Pinterest mesmo, mas às vezes o cliente ele manda para você, ele vê uma imagem é um ponto, é um canto, ele não é não um todo, né? E aí, muitas vezes o cliente vem até com uma ideia fixa, né? E daquilo, e você tem que desconstruir aquilo no cliente, até entender se realmente aquilo faz sentido para ele, ou o que chamou a atenção tanto naquilo para ele querer que seja daquela forma, né. Até porque a gente não gosta de reproduzir algo que não foi a gente que criou, né. Então assim, vir como inspiração, tal, mas entender que aquilo é só um pedaço, não o ambiente como um todo. A gente pensa no ambiente inteiro, se a gente vai fazer uma sala, a gente pensa nela inteira, se a gente vai fazer uma casa, a gente pensa nela inteira, né. Então, isso é uma coisa bastante difícil. E aí com toda essa história da tecnologia, né, o próprio IA que você falou, que tem muita coisa que é criado, que às vezes é bom que tem a rotulação de quando você é alguma coisa que foi gerado por IA, que não é real, vamos falar assim, né, ou que não foi criado 100% por uma pessoa. Também é outra coisa, né, porque daí as pessoas vão, "Ah, mas isso aqui é parecido com aquilo", bom, parecido não é igual, né, parecido é parecido, não existe milagre. Se você tem um produto uma loja que custa, sei lá, 5.000, seja o produto que for, e na internet ele se achou por 2.000, com certeza você não está comprando a mesma maneira nas coisas, né. Então, e aí isso envolve qualidade, uma série de questões aí, o próprio design autoral, né, quem criou aquilo, se está sendo copiado, se não está. Então tem uma série de coisas, assim, que eu acho que isso hoje é bastante desafiador, inclusive para vocês que são lojistas também, né. E sabe o que eu costumo dizer para os meus clientes finais, que não vêm acompanhado de profissional? "Ah, o profissional vem, é caro". Gente, eu sempre falo,
profissional, ou arquiteto, ou designer de interiores, ele tem um intuito de otimizar o seu custo. Sim. Porque se você faz uma compra errada, tudo bem, o consultor, o vendedor, dependendo do conhecimento daquele profissional, ele pode auxiliar o cliente final. Mas não vai ser a mesma coisa. Eu brinco que uma manta colocada no sofá por nós não é a mesma coisa do que a manta colocada por vocês, gente. Então, eu sei que falo para o cliente final, se você tem uma dúvida, contrata uma consultoria, entendeu? Para que o profissional consiga ver o que vai combinar real na sua casa. Porque às vezes a gente não tem todo o conhecimento para auxiliar. Então, toda vez que vem um cliente que não tem acompanhamento de profissional, eu falo, o arquiteto, o designer de interiores, ele vai otimizar o custo da sua obra, da sua ambientação, do seu espaço. É. Entendeu? Eu vou até aproveitar um pouquinho esse gancho que você falou e contar uma história que aconteceu com a gente. Rapidinho, que eu sei que a gente também tá com o tempo curto. A gente tinha feito uma loja há um tempo atrás, já faz na verdade foi acho que 2018, 16, acho que a gente fez. E aí, na época, a gente revestiu a loja inteira com papel de parede. Então, o cliente, obviamente, ele, né, falou, nossa, quanto papel, né? Mas ele aceitou a ideia e beleza, a gente vestiu a loja inteira, papel de parede do chão ao teto. Aí, beleza. Passou uns 5 anos mais ou menos, ele veio chamar a gente para fazer a segunda loja dele, né. Aí quando ele entrou no escritório, eu falei assim: "Olha, pode pôr papel de parede na loja inteira, porque faz 5 anos que eu não ponho pintor dentro da minha loja". Então a gente sabia que aquilo ia minimizar a manutenção da loja, porque para uma pessoa que tem uma loja, né, de roupa ou de enfim, seja qual loja for, ela não tem aquele espaço para estar com o negócio parado. E quem tem uma loja sabe como é difícil fazer a manutenção. Então ali, ele bastou mais lá na frente, mas fazia 5 anos que ele não pintava a loja, que ele não tinha transtorno de ter um prestador de serviço dentro da loja dele, mas enfim. Então tem coisas que aí a gente, né, pensa já lá na frente. Exato, por isso que é importante contratar um profissional da área, gente. Pense, isso, economia. Na verdade, você investe o valor no design ou no arquiteto, mas no final das contas você ganha lá na frente. A ideia é sempre essa. Exatamente. Alier, muito Eu obrigada. que agradeço. Eu quero te entregar nosso certificado de participação no Decaraí. Que bacana. Muito obrigada, Luiz, por vocês estar aqui com a gente. Imagina. Muito obrigada pelo seu conhecimento, pelo seu talento. Você é maravilhoso. Eu gosto muito de você. Eu tenho E, de verdade, eu desejo muito sucesso. E eu tenho certeza que daqui pouco tempo o seu nome vai cair tampado entre os maiores designers de decoração, enfim, de objetos do nosso país. que assim seja. Gente, foi uma delícia esse bate-papo. E semana que vem nós voltamos com mais Decora Aí. Obrigado.